Hoje nós temos uma palavra que, como eu disse, vale a pena a gente refletir muito bem no que esse pequeno trecho vai dizer. Está em Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 28, 29, 30, 31 e 32. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32. Lucas 14. Você de casa aí acompanha com a gente. Em nome de Jesus. Nesses últimos dias eu até comentei com o pastor. O Senhor tem me pedido muito, mas muito, para que essa igreja ela venha se preparar. Se preparar porque aquilo que foi colocado em visão para o pastor, para mim, para você que aceitou essa visão, que está caminhando com a gente, não é uma brincadeira, não é algo que nós devemos encarar como uma coisa qualquer. É uma visão muito forte, muito importante, que vai incomodar o inimigo de uma forma que a gente nem imagina. E quando o inimigo é incomodado, ele trata logo de agir, ele trata logo de revidar, de buscar, de alguma forma, atrapalhar, acabar com aquilo. Mas graças à misericórdia do Senhor, nós temos, armas espirituais para guerrear contra o levante do inimigo. E uma dessas armas é os propósitos, os jejuns. A outra arma é a oração. A oração é algo muito importante que nós devemos estar nos dispondo muito nesse começo de caminhada, a buscar essa intimidade com Deus, buscar revelação, buscar de Deus sempre em oração, colocar diante dele aquilo que nós necessitamos, aquilo que a igreja sonha em fazer, os objetivos da igreja. E a outra coisa é ser a cada dia alimentado na palavra. O Claudinei trouxe uma palavra na última célula aqui, falando que a igreja ela tem que estar fundamentada, ela tem que estar seguindo verdadeiramente a palavra, conhecendo verdadeiramente a palavra. Mais para frente nós vamos organizar para a gente fazer um estudo bíblico, ou seja por live, ou seja presencial, mas que esse estudo, acredito que vai capacitar muita gente dentro do conhecimento da palavra. Então é importante a gente também estar alimentando muito a palavra, porque é a palavra que nos dá a capacidade de nos defender também contra o ataque do inimigo. Quando nós temos a palavra para revidar o ataque do inimigo, o inimigo cai por terra. Ele não consegue combater a palavra que está gravada no nosso coração, que está dentro de nós. O poder, porque a palavra é poder, a palavra de Deus é poder. O próprio Jesus mostrou isso quando ele foi tentado no deserto. Nós vamos ver aqui um pouco para frente, depois que eu ler esse texto aqui. O próprio Jesus ele foi tentado no deserto, e ele, sendo tentado pelo próprio Satanás ali, ele se defendeu com o quê? Com a palavra. A palavra que ele lançou ali contra a ilusão, contra as coisas que o inimigo tentou de alguma forma enganar ele, trazendo uma distorção da palavra. O Senhor ali usou a própria palavra para de alguma forma eliminar aqueles dados inflamados, aquele engano que o inimigo tentava colocar sobre o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler o texto aqui para a gente entrar dentro daquilo que eu quero passar para vocês. Amém, gente? Diz assim, o texto. Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, que querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei
que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Amém? Só até aqui. Esse trecho aqui é um trecho que mostra para a gente que a nossa vida espiritual, ela é uma construção. Quando nós decidimos a caminhar com Jesus, nós vamos construir uma nova vida. Não é mesmo? Nós vamos construir uma nova vida, porque nós morremos para aquela vida anterior a qual levávamos, o nosso modo de pensar, o modo de agir, o modo de falar, e nós nascemos de novo buscando uma construção de vida, uma novidade de vida. Não é assim? E aqui o texto fala que nós vamos edificar, né, algo, ou seja, a nossa vida vai ser edificada, vai ser construída novamente. Então eu tenho que entender que toda construção precisa de um planejamento, não é mesmo? Toda construção, ela tem que ser arquitetada, ela tem que ter projetos. Para a gente fazer uma casa, a gente não pode simplesmente comprar areia, abrir o cimento, o tijolo e já começar a construir, não é mesmo? O que a gente precisa? A gente precisa, muitas das vezes, de um engenheiro, de um arquiteto, uma pessoa ali que estuda para isso, que tem os cálculos direitinho, não é mesmo? E essa pessoa nos orienta, né? Para que tudo saia correto e para que fique uma construção bacana, sustentável, a qual vai durar por muitos e muitos anos. Não é assim? Nós também temos um engenheiro, nós também temos um arquiteto. Nós temos aquele que nos dá a direção, aquele que nos ensina como fazer, como caminhar, que é o nosso Jesus, que é o nosso próprio Deus, né? Nós temos o Espírito Santo que está ali sempre nos orientando, nos guiando, mas ele espera de nós o quê? Que nós venhamos de alguma forma fazer a nossa parte, né? Então, para mim fazer a minha parte, eu tenho que conhecer qual é a minha parte. Eu preciso entender qual é a minha parte nesse projeto, nessa obra, nessa construção, né? E essa construção, quando eu começo a entender qual é a minha parte e executo ela com bastante sabedoria, né? Com bastante esforço, com bastante sacrifício, né? Tudo vai sair perfeitamente, né? Porque o Senhor vai estar à frente do negócio. O Senhor vai estar nos guiando, nos direcionando. Então, quando a gente entende que é necessário construir uma nova vida, a gente tem que entender também que nós precisamos, né, de armas, nós precisamos de fundamento, nós precisamos de direções. E aonde que nós vamos encontrar? Né? É logicamente também na palavra, mas não só na palavra. O texto fala, né, aqui de conselhos, né? Ou seja, se eu estou caminhando com pessoas sábias, pessoas que estão buscando a mesma verdade, a mesma novidade de vida, eles vão com certeza também ser inspirados, ser usados para me aconselhar, para me mostrar o que é necessário, o que eu preciso, né? Mas eu tenho que entender que tem muita coisa a ser feita. A gente não constrói uma casa do dia para a noite. A gente não constrói uma nova vida com Cristo da noite para o dia. Então eu preciso realmente fazer os meus cálculos. Eu preciso realmente, né, refletir no que eu quero para a minha vida, né? Porque vai exigir de mim muita renúncia, vai exigir de mim muito esforço. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é conquistado com muito esforço. Bom, agora está nascendo uma igreja, né? E que vocês acham que é fácil estruturar, montar, firmar uma igreja? Não é. E essa igreja só vai ser firmada se todos que estão com a mesma visão contribuírem com toda dedicação e esforço. Não pode esperar somente do pastor, somente daqueles que estão à frente. Não. Nós temos que agarrar essa obra como uma situação
né, como uma oportunidade única. Né? Então eu preciso o quê? Eu preciso entender a minha responsabilidade em meio a esse trabalho, em meio a essa construção. Porque eu estou construindo uma igreja, mas também estou construindo uma vida, né? Que é a minha própria vida. Porque quando eu me dou para a seara, quando eu me dou para a obra de Deus, eu também estou sendo lapidado, estou sendo transformado através dessa dedicação, desse esforço, desse empenho. E muitas pessoas hoje elas não estão firmando na presença de Deus porque elas não fazem esses cálculos. Elas não entendem que o compromisso delas é muito mais do que ir num culto no dia de domingo, do que ir num culto no dia de quarta, do que participar de uma live. É muito além disso. O compromisso com a obra, com uma nova vida, vai muito além de passar 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana louvando, adorando a Deus, escutando uma palavra. Eu preciso entender que eu tenho realmente que mudar. E mudar da água para o vinho. Eu preciso ter uma nova fala. Eu preciso ter um novo pensamento. Eu preciso ter novas atitudes. Eu preciso ter novas companhias. Eu preciso ter um estímulo diferente, uma visão diferente que eu tinha outrora. Mas isso é necessário esforço, dedicação, renúncia. E muitos não querem isso. Muitos querem viver num campo de conforto. E aí faz essa construção de qualquer jeito. Essa casa vai ser edificada de uma forma muito frágil. E aí vem a luta, vem a tempestade, o que acontece? Joga tudo por água abaixo. Por isso muitas pessoas começam muito bem, mas por não saber calcular, por não saber aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela tem que se dedicar, ela acaba não tendo força para permanecer. A palavra de Deus fala que se permanecermos na presença dele, vamos nos tornar discípulos. Mas existe essa palavra permanecer, que tem sido algo muito difícil em meio à igreja do Senhor. Permanecer. Muitas pessoas, igual eu disse, começam muito bem, mas vão indo, cansam no meio da caminhada. Vão indo, perdem o pique, o gás, né? E quem perde com isso é elas próprias. São as próprias pessoas. Muitos perdem a própria salvação. Perdem, né, aquela coisa que foi tão difícil de conquistar, porque a salvação é um dom dado, é uma bênção dada pelo Senhor, é uma dádiva que o Senhor nos dá, mas nós devemos fazer a nossa parte para que ela não se perca pelo caminho, para que ela não seja roubada, né, de nós, porque o inimigo ele trabalha 24 horas para roubar as nossas bênçãos, para impedir que nós desfrutemos daquilo que o Senhor tem para nós. E o que mais ele trabalha para você perder a bênção maior, que é a salvação. Por isso ele traz nas pessoas desânimo de ler a Bíblia, porque ele sabe que quanto mais a pessoa ler a Bíblia, mais ela vai ficar forte. Ele traz desânimo da pessoa congregar. Ele traz desânimo da pessoa acordar numa madrugada para orar. Ele traz desânimo da pessoa subir num monte. Ele traz desânimo, coloca 1000 coisas na cabeça dela, que ela não precisa de jejuar, que esse tempo de jejum não existe. Ele começa a frustrar, né, a mente das pessoas com as suas investidas, com as suas mentiras, e as pessoas vão só se enfraquecendo. E essa casa, essa construção, ela fica vulnerável. Aí vem qualquer lutinha, qualquer discussãozinha, de repente, qualquer coisa que desagrada a pessoa na igreja, e ela simplesmente vai embora. Às vezes até uma palavra dura que ela recebe no culto, ela não tem a capacidade de receber aquilo com amor, e ela não pisa mais naquela igreja, ela não volta mais ali porque ela se sente ofendida. Ela não está preparada, ela não entendeu que a correção é um amor, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E humildade também. Ela não tem a humildade, ela não consegue entender que é necessário, que a palavra tem que confrontar, que a palavra tem que corrigir, que a palavra tem que mostrar o erro e o acerto. Mostrar o caminho do mal e o do bem, para a pessoa nunca ir para o caminho do mal. E às vezes a palavra tem que ser dura.
Mas as pessoas hoje, muitas delas querem viver na área de conforto. Elas não querem fazer esses cálculos, elas não querem se entregar, elas não querem trabalhar nessa obra de uma nova vida da forma que devem trabalhar. Então o texto fala para a gente que se a gente não calcular bem os gastos, se a gente não calcular bem o que nós precisamos fazer para a gente ficar firme, para essa casa ficar sustentável, para essa casa ficar firme na rocha, vai chegar um tempo que vai acontecer o que fala no versículo 20 aqui, ó, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e a não poder acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Você vai virar o quê? Motivo de escândalo. As pessoas vão falar assim, outro dia o irmão estava andando com a Bíblia debaixo do braço, estava falando que era crente e tudo, olha lá como é que ele está hoje no mundo. Olha lá como é que ele está hoje fazendo. Olha como é que... Aí a pessoa quer uma bênção, vira motivo de escândalo. Vira aquele mau testemunho, aquele que enfraquece as pessoas que estão no mundo de ir para a igreja, porque elas olham aquela pessoa e falam, outro dia a minha estava lá já está no mundo, se tem de igreja não dá em nada não. Porque o inimigo coloca isso na mente das pessoas lá fora, por isso nós somos vigiados 24 horas. As pessoas ficam vendo os nossos passos, as nossas atitudes, e quando a gente escorrega, eles estão prontos ali para colocar na manchete. Por isso há um pedido na palavra de vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o cair é muito fácil, gente, mas o levantar é difícil. Mesmo Deus tendo misericórdia na nossa vida, se a gente cair para levantar, não é fácil. Não é fácil. Eu digo por mim que uma vez caí, e eu acredito que caí para me amadurecer, para me entender, porque quando eu aceitei Jesus, eu achava que eu era um super-herói, que eu era inabalável, que ninguém mais puxava meu tapete, que eu estava tão maravilhado com as coisas de Deus, que eu achava assim, eu nunca mais afasto de Deus, não tenho que me tirar da presença de Deus. E eu comecei a ficar como uma casa vulnerável, aonde o inimigo tramou e conseguiu me tirar, conseguiu derrubar aquela casa que eu estava construindo, com muita alegria, com muito alvoroço, mas sem os fundamentos necessários, sem a vigilância necessária, sem a entrega, para que essa casa ficasse firme. E qual é uma das entregas que eu quero passar nessa noite? Eu vou falar de outras aqui em outras oportunidades, mas hoje eu quero falar de uma, que foi a que me sustentou, que foi a que mudou a minha história e que me deu força também para permanecer de pé. São os propósitos, são os jejuns. Os jejuns, meus irmãos, são algo que nós não temos uma dimensão de quão poder eles têm no mundo espiritual. Por isso é tão difícil cumprir com o propósito. Principalmente por esse propósito, ele te tira de zona de conforto e te leva a sacrifício. O Senhor fala que melhor é obedecer a palavra do que sacrificar, porque obedecer a palavra se torna um sacrifício no mundo que nós vivemos. Mas não é porque ele fala isso que temos que deixar de fazer um jejum, um propósito, uma campanha de oração na madrugada, um jejum de se abster de alimento, de se abster daquilo que dá prazer à nossa carne. Muitos pensam que, porque ele fala, a melhor coisa é obedecer a palavra do que sacrificar, que ele não precisa sacrificar. Não, pelo contrário. Eu digo por experiência própria, eu jejuei muito. Hoje eu não jejuo mais igual eu jejuava, mas eu jejuei muito, e muito. E foi isso que fez com que essa casa, com que essa construção estivesse hoje de pé. É lógico que andando junto com a oração, andando junto com a leitura da palavra, mas o jejum, ele me renovava. O jejum, ele quebrava os meus desejos carnais. O jejum, ele me trazia ânimo, ele me trazia força de uma forma que eu não sei explicar. E como nós estamos começando algo muito importante, uma caminhada nova, junto a essa família, essa igreja, que nasceu há poucos dias, nós precisamos estar preparados.
Nós precisamos estar revertidos. Nós precisamos estar atentos ao que o inimigo está tramando para derrubar essa obra. Maior é o que está com nós. É fato, é fato. Mas temos que ser estrategistas. Temos que ser um exército cuidadoso, vigilante, preparado para toda e boa obra. Você acha que o inimigo vai ficar de braço cruzado, vendo a gente fazer a diferença, vendo a gente fazer a obra, dar fruto? Mas ele sabe que se a igreja pagar preço, tiver sacrifício, tiver oração e tiver pautada na palavra, ele não pode tocar. Ele pode até tentar, ele pode até estrategiar, mas ele não vai vencer. Ele não vai conseguir. Por isso o Senhor colocou no meu coração os últimos dias. Eu falei para o pastor que eu ia buscar confirmação, porque eu não faço as coisas somente que vem na minha cabeça, não. Eu busco confirmar, eu busco que o Senhor me mostre em sonhos, me mostre na palavra, testifica para que algo não seja da minha vontade. O Senhor colocou no meu coração de fazer um propósito. E na Bíblia é relatado que vários números têm a sua importância na Bíblia. O número 7, que é o número da plenitude, da perfeição. Tem o número 6, que representa o homem, né? Tem alguns propósitos que são descritos na palavra em relação a dias, a obras que fez. E um deles é o propósito de 40 dias, a qual Jesus passou, Elias passou, Moisés passou. E todos eles obteram algo extraordinário. Obteram bênçãos, né, que não podem ser descritas, vamos colocar assim, de tão importante que foi o ato deles de se entregar, de se dispor durante todo este tempo. Parece uma eternidade, 40 dias, né? Mas se nós prestarmos atenção, quando o Senhor Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para passar por essa provação, para passar por essa situação, ele estava ali se preparando para um ministério. Ele estava ali se preparando para algo que seria muito importante para o cumprimento da sua missão, mas que teria muitos levantes, que teriam muitas ciladas, que teriam muitas artimanhas para parar ele. Mas ele deixou o exemplo para mim e para você. É necessário uma preparação. É necessário você se fortalecer para entrar numa guerra. O lutador ele entra no ringue de qualquer jeito, não. O que ele faz? Ele se prepara meses e meses, às vezes até anos, para entrar para uma luta, de repente, de 2 ou 3 ou 4 rounds ali. E ele se prepara muito. Não é assim que acontece? Uma pessoa que vai ali entrar ali, disputar ali uma luta ali no ringue ali. Nós precisamos estar preparados, né? E o jejum ele nos traz essa preparação. Ele nos traz uma intimidade. Nós nos aproximamos de Deus quando estamos jejuando. Porque nós abstemos das coisas que traz prazer para a nossa carne e nós alimentamos o nosso espírito. Então nós aproximamos da presença de Deus. Eu me recordo de alguns jejuns que eu fiz, que chegava dia assim que, eu até comentei isso com o pastor uma vez, que eu estava tão no espírito, mas vivendo uma coisa tão gostosa, que eu orando ali deitado na minha cama, parecia que eu estava levitando. Que eu estava em outra dimensão. Eu sentia o meu corpo se desprendendo da minha carne. Ou seja, a minha alma se desprendendo da minha carne. Era coisa assim, difícil de explicar. Somente quem vive sabe o que é. E eu acredito que Moisés, ele desfrutou de algo muito sobrenatural aquele tempo que passou no monte. Jesus naquele deserto também desfrutou de algo muito sobrenatural, assim Elias também. Eles tiveram uma preparação muito forte, porque a obra deles, o ministério deles, o testemunho deles seria muito grande. E se nós entendemos que essa visão é grande, que essa obra que nós estamos entregando também é grande, nós temos que estar preparados, pastor. Nós temos que nos sacrificar. Nós temos que pagar um preço. Não podemos ir para essa guerra, para essa luta de qualquer jeito, na acomodação. Temos que sacrificar. Temos que pagar este preço. E aí o Senhor colocou no meu coração de subir aquele monte do Palmares 40 dias, pastor.
E eu falei com o pastor, mesmo que ninguém vá comigo, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu vou apresentar isso para a igreja. Quem sentir no coração, que faça. Que se não conseguir subir o monte 40 dias, que faça um jejum 40 dias, que faça um sacrifício durante esses 40 dias. Mas esse exército precisa sacrificar. Precisa se doar. Precisa se entregar. E domingo agora, até a data de nós formos para o acampamento, que será no dia 24 até o dia 23, de domingo até o dia 23, que vai dar numa quinta-feira, né? Vai dar os 40 dias. Vai dar os 40 dias certinho. E eu comentando com a Gisele, eu falei, não temos tempo a perder, porque eu sei que se nós formos para o acampamento, eu não vou conseguir subir o monte. Então, de domingo agora até o dia 23 eu estou subindo o monte. Eu estou jejuando. Eu estou orando na madrugada. Quem quiser e sentir no coração que faça o mesmo. Como eu disse, talvez você não tenha condição de subir o monte nesses 40 dias, não sei. Talvez você não tenha como renunciar. E eu vou renunciar ao meu trabalho, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou renunciar ao que eu tiver que renunciar para cumprir com esse propósito. Porque eu sei da importância do que está sobre as nossas mãos, da responsabilidade que está sobre as nossas mãos, e eu vou pagar esse preço. Mas se você não tiver como fazer dessa forma, que faça algo que você sabe que vai te trazer sacrifício. Não adianta também você fazer um jejum, que é aquilo que é tranquilo de ser feito, que não te traz dor, que não gera sacrifício. É necessário o sacrifício. Tem momentos que é necessário o sacrifício. Lembrando bem, o maior sacrifício que nós temos que fazer é obedecer a palavra. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de sacrificar a nossa carne, que é o que mais nos leva ao pecado. Então eu vou estar nesse propósito. Porque vocês recordam do dilúvio? O dilúvio durou quantos dias? 40, né? E o que estava sendo feito nesses 40 dias que Noé e sua família estavam na barca? Estava sendo preparado uma nova história, um novo tempo, para uma nova humanidade. Então nós estamos buscando uma nova preparação. Ou seja, nós estamos buscando dentro deste jejum um revestimento, uma preparação para aquilo que o inimigo já está armando contra as nossas vidas. Porque aquele que estiver vulnerável nessa guerra, meu irmão, ele não vai suportar, pastor. Aquele que estiver sem um revestimento, ele não vai aguentar. A palavra de Deus fala, aquele que não se ajunta, ele espalha. Ele não vai aguentar. Por isso os discípulos se sacrificaram. Não foi fácil para os discípulos largar a família, largar o seu trabalho, largar tudo para seguir Jesus, não, gente. Não foi fácil, não. Vocês acham que foi fácil? Agora, hoje em dia, a pessoa não quer largar a comodidade dela para fazer a vontade de Deus, não. Eu falo, live é importante, mas está trazendo comodidade em muitas pessoas. As pessoas não querem mais congregar muitas das vezes. Eu respeito a fé, né, das pessoas em relação até ao Covid, e muitas pessoas com medo da situação do Covid, né, eu respeito, mas eu aprendi uma coisa na palavra, eu não largo o que eu aprendi, pastor. A palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Então eu não tenho medo da Covid, eu tenho medo das mãos de Deus. Ele fala que não é para a gente temer o homem, porque ele não tem poder para matar e levar essa alma à morte eterna. Mas nós temos que temer aquele que tem poder para levar a nossa alma à morte eterna. Então a palavra de Deus fala lá em Samuel que a vida e a morte está sob as mãos do Senhor. Me explica uma pessoa que dá 3 tiros na cara tentando suicídio e não morre. Uma pessoa que o ônibus atropela ela aí de uma forma brusca e ela não morre. Porque Deus não permitiu que chegasse a hora dela. Agora, aquele que machucou o dedinho do pé e morreu. Porque Deus permitiu que era chegada a hora dela.
Então eu respeito, porque cada um, né, tem um entendimento, tem uma fé, né? Eu respeito, mas eu não deixo essas coisas de alguma forma me tirar daquilo que eu sei que é bênção para a minha vida. Por isso a importância de conhecer a verdade. Eu não deixo o Covid, nem nenhuma outra situação me tirar da presença de Deus, da comunhão com os irmãos, da minha fé no poder do nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no domínio de Jesus. Jesus não perdeu o domínio da situação não, gente. Não é porque morreu milhares de pessoas que Jesus perdeu o domínio de nada não. Está tudo sob o controle dele. Está tudo sob o controle dele. Ele não perdeu o controle de nada não. Não precisamos temer. Temos que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que se eu ou você vier perecer amanhã, vier perder essa vida física, pela permissão de Jesus, Paulo fala que lucro é. Lucro é. O morrer é o quê, Beimar? É ganho. E todos os nossos dias estão contados. As pessoas hoje estão vivendo ao contrário do que está pregado na palavra, estão com medo. Deus fala que quando nós temos Jesus verdadeiramente, a sua palavra, a sua verdade, todo o medo é lançado fora. Que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui de passagem, mas as pessoas querem ficar aqui, elas querem continuar a ser esse peregrino, elas não entendem o que está. Todos os nossos dias já estão contados, Jesus. Que os fios dos nossos cabelos são contados. Os dias também já estão escritos diante de Deus, né? Então, por que esse medo? Nós temos é que estar preparados, revestidos, dentro da vontade de Deus, para que quando esse momento meu e seu chegar, nós venhamos desfrutar da vida eterna. Mas não podemos deixar as coisas nos paralisar, nos esfriar, porque essa é a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é esfriar a igreja do Senhor. E como que nós esfriamos? Quando deixamos de congregar, quando deixamos de jejuar, quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de nos revestir, de estar unido, e nós acabamos o quê? Nos esfriando. Vamos se tornando morno. E aí, já não tem mais força para a igreja, já não tem mais força para ler a Bíblia, já não tem mais força para profetizar sobre a vida de ninguém, já começa a ter medo de orar pelas pessoas. A pessoa pede a pessoa para orar, ô irmão, olha aqui para mim, será que eu vou? Já vem a dúvida. Por quê? Porque não está revestido, ele já não tem mais aquela fé, aquela certeza, aquela ousadia. Ele perdeu. Por isso nós temos que estar preparados. Então, durante esses 40 dias agora, de domingo até dia 23, se você sentir no coração, você de casa também, faça algo. Gere um sacrifício na sua vida em prol desse ministério, em prol da sua vida, em prol de Deus te preparar e te revestir. Não fique nessa caminhada, caminhando de qualquer jeito. Não construa essa casa de qualquer jeito, para que quando vier a tempestade, você não seja pego de surpresa e seja surpreendido. Quantos estão se afastando porque foram pegos de surpresa? Porque as igrejas estão, muitas das vezes, muitas delas, é lógico que tem muita igreja séria que ensina a palavra, ensina a importância de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de buscar, de congregar, mas tem muitas igrejas que passam a mão na cabeça do fiel ali no domingo, na quarta, e manda ele para casa. E assim ele vai sendo a cada dia do lado, igual aquela criança que é do lado dentro de casa, e daqui a pouco está desrespeitando os pais, está envergonhando os pais. Porque o pai já não consegue mais dar a vara, o pai já não consegue mais castigar, o pai já não consegue mais ter autoridade sobre aquele menino, e aí ele vira um menino de alguma forma aborrecido, vira um menino pirracento, que só traz vergonha para os pais. Nós não podemos de forma alguma ser motivo de escândalo. E para a gente não ser motivo de escândalo, a gente tem que calcular bem, tem que ser estrategista, tem que se entregar verdadeiramente, tem que se desprender dessas coisas do mundo. Tem gente que está colocando a vida dela neste mundo mais importante do que a vida eterna, pastor.
A vida dela aqui, a profissão, os desejos, os sonhos são mais importantes do que a vontade de Deus, do que a vida eterna, do que aquilo que Deus tem para ela. Ela consegue acreditar que a felicidade dela está aqui. Nada tira isso da cabeça dela. A felicidade dela está aqui. O céu dela é aqui. O céu dela é aqui. E aí ela não se dispõe. Ela não se dispõe. Ah, isso não é para mim não. Isso aí, isso aí é chamado. Isso aí eu não tenho chamado para isso não. Aí não quero se comprometer. Não quero se sacrificar. Não quero se esforçar. Tem uma palavra que fala assim, ó, o reino dos céus é conquistado com muito esforço. Será que nós temos nos esforçado? Quem pode responder essa pergunta é só você, para você mesmo. Eu posso responder por mim e você pode responder por você. Então lembre, não vai ser fácil. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu tenho que ter bom ânimo, porque a luta é constante. E o inimigo, ele trabalha 24 horas para que a gente desanima, para que a gente venha deixar de caminhar, deixar de acreditar. Mas quando eu me revisto, quando eu me sacrifico, quando eu faço a minha parte, eu consigo vencer. Porque eu estou me espelhando no Senhor. Eu estou me espelhando na palavra. Eu estou fundamentado naquilo que me traz força, naquilo que me traz vida, naquilo que me sustenta. Então o inimigo não tem força para me derrubar. Ele não tem força, ele não tem sabedoria suficiente para me enganar. Por quê? Porque a sabedoria da palavra é bem maior do que a dele. Por isso Jesus venceu ele com poucas palavras. Ele tentou ali de alguma forma falar com Jesus que essas pedras aí, usando aquele momento frágil do Senhor, que transforma essas pedras aí em pão, né? Usando aquele momento frágil dele. Não só de pão viverá o homem. Me recordo algo muito forte que o Senhor falou para os discípulos certa vez, quando ele encontrava aquela mulher lá naquele poço, né? Com a mulher samaritana, né? Que os discípulos viraram para ele, foram lá na cidade, encheram a barriga, né? E já tinha muito tempo que eles estavam com fome, né? Aí eles voltam para Jesus e falam com Jesus assim: e o senhor não vai comer não? Como é que o senhor está aguentando isso? Aí ele vira para os discípulos e fala: a minha comida, o que me sustenta, é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Será que o que tem te sustentado é fazer a vontade do seu Pai? Lembra dessa palavra, o que nos sustenta é fazer a vontade do nosso Deus. É isso que nos sustenta. Não é cuidar dessa carne aqui não, porque daqui uns dias você vai estar fora dela e ela vai apodrecer. Isso aqui não vale nada. Nem à toa que gera um mau cheiro que ninguém aguenta ficar perto. Mas o que está aqui dentro, o que está aí dentro, pode viver eternamente. Amém. Se for bem cuidado. Se for bem cuidado. Somente você pode ter esse zelo. Somente você pode cuidar se você fizer a sua parte. O Senhor já fez a dele. Já te mostrou o caminho. Está te mostrando a verdade. Mas depende de você praticar e viver aquilo que Ele está te mostrando. Está dentro dessa direção. Amém? Amém. Então que possamos, nesses 40 dias, nos fortalecer, gente. Nos fortalecer. Eu não sei, de repente você nem sentiu no coração de fazer. Amém. Mas lembre, o Espírito de Deus diz às igrejas. Isso não está partindo de mim não, gente. Agora eu digo, eu sou muito cauteloso com essas coisas. Eu tenho medo de fazer e falar algo que não seja da parte de Deus. Outro pastor, já tem uns dias que eu comentei isso com ele, mas falei com ele: pastor, vou buscar confirmação e testificação. Não posso fazer nada no calor, porque de repente pode ser da minha vontade, mas quando Deus testifica, irmão, toma posse. Amém. Porque, como eu disse, nós estamos entrando em uma batalha que nós não temos, às vezes, ideia do tamanho A dela. grandiosidade, né? A grandiosidade e a seriedade.
disso. Pode, irmão, na verdade eu acredito que Deus vai colocar coisas muito grandes na mão da gente, né? Só que nós temos que estar preparados a receber essas coisas grandes, né? Eu não digo que essa igreja vai viver um avivamento, essa igreja está vivendo um avivamento. Amém. Diferente, né? E é interessante que a Bíblia diz assim, rapidamente dizendo, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Ou seja, quem derrama a água da vida é o próprio Deus. Agora, quem é que vai? Aquele que tem sede, venha. O trabalho de Deus é essa fonte inesgotável, João. Agora, quem é que vem? Somos nós. Né? Eu acho tão interessante que tem pessoas morrendo de sede dentro da igreja com o rio da vida jorrando. Porque não querem ir. Porque morrendo de fome com o pão da vida ali. Então, eu vejo assim, realmente, Deus ele quer derramar essa graça sobrenatural. Mas o trabalho de ir é nosso, não é de Deus. Não é aquele que tem, ele convida, ele faz o convite, olha, você tem sede? Venha. Né? Ele convida o Pedro, né? Pedro achou que Jesus era fantasma, o medo faz até Jesus virar fantasma, né? Aí Jesus fala para Pedro assim, Pedro, sou eu. Aí Pedro, ele olha assim, é o Senhor mesmo? Né? Aí Jesus fala para ele, venha. Mas aí Pedro tem coragem de pisar nas águas e sair andando. Então eu vejo quanta gente tem coragem de se lançar igual você está falando. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Amém. Nós vamos andar sobre as águas sobrenaturais. Eu creio que Deus vai libertar muita gente, né, nessa área aqui. Amém. Cura, libertação, restauração. Você está comentando isso, outro dia eu tive um sonho, até comentei com a Maria, a amiga dela, né, ela trabalhou muito com intercessão. Eu vi que havia demônios para cima de mim tentando me bater. O inferno não vai se levantar nisso, o inferno já se levantou. Já está se levantando. Deus me falou assim que o inferno está furiosíssimo. Né? E assim, Deus me deu um sonho e vinha demônios tentando me bater. E só que na hora que esses demônios eram pessoas, na hora que eles iam tentando me bater, havia pessoas que estavam comigo me protegendo. Ia lá e tirava as pessoas que tentavam me bater e afastavam eles. Essas pessoas que estavam me protegendo, na verdade, eram anjos do Senhor. Intercessores que estavam intercedendo, e os anjos ali movendo e tirando, né? É claro que eu sou uma representação da igreja, né? Então o inimigo, porque enquanto a gente quer resgatar a vida e ganhar a vida do Senhor Jesus e ver o sobrenatural, o inimigo ele não quer. Ele quer povoar o inferno e a gente quer povoar o céu. Então é claro que ele vai se levantar. Ele vai vir contra, né? Ele vai tentar trazer o desânimo, igual você falou, a maneira é essa. Então, eu quero lembrar vocês, olha, Deus é aquele que está derramando o sobrenatural. Quem quer o sobrenatural? Glória a Deus. O papel de ir não é de Deus, é nosso. Aquele que tem sede, vem. O convite do Senhor é lançado. E se você tem sede, vem. Amém. E é isso, né? A nossa parte, né, pastor, tem que ser feita. Né? Talvez você não está tendo hoje força para ler a Bíblia, você não está tendo tempo, talvez sua vida está, né, de uma forma que você não tem tempo para nada, a não ser para o seu trabalho, para sua família, para suas vontades. E não é isso que Deus quer. Deus quer o lugar de honra dele. Então, talvez você vai conquistar esse lugar, né, deixar Deus conquistar esse lugar através das quebras. A palavra de Deus fala que tem demônios, tem situações que só são quebradas com jejum e oração por sacrifício. Né? Eu preciso sacrificar, eu falo por mim porque eu consegui muitas vitórias pessoais e não só pessoais, através dos propósitos. Então toma posse no propósito, se sacrifica, não faz um propósito que é cômodo não, faz aquele que mexe com você, com a sua carne, que mexe mesmo, que você fala, nossa, esse está difícil de aguentar, mas eu vou para a glória do Senhor. Você vai ver quando você chegar no fim desse negócio. Você não vai acreditar. Vai falar, valeu a pena. Valeu, aí você vai querer fazer mais. Aí você vai querer, né, pastor? Você vai querer mergulhar mais. Porque você vai ver que vale a pena. Vale a pena. No começo é muito difícil.
é sacrificante, mas vale a pena. Amém? Vamos terminar essa célula em nome de Jesus. Vamos orar, né? Colocar diante do Senhor, né? Mais uma vez aí a nossa gratidão, né? Porque Ele tem cuidado de nós, tem dado a gente tanta palavra maravilhosa. Vocês estão prestando atenção nas palavras que o Senhor tem dado a gente, culto após culto, célula, live. Presta bem atenção, começa a anotar. Vocês veem como que Deus está tratando dessa igreja, como que Deus está tratando das pessoas que estão com ouvidos abertos nessa visão. Amém. Se a gente prestar bem atenção, é um segmento de palavras de preparação para um exército. É a preparação. Na verdade, elas são treinamentos, né? E não tem nada combinado, gente. Pastor sabia que eu ia pregar hoje, pastor? Eu não sabia que o Cláudio ia pregar. Deus te encaixa. A única coisa que a gente combina um pouco antes aqui é na live, né, pastor? Que a gente vai dialogar ali, a gente tem que saber mais ou menos o texto, porque como os dois vão falar do mesmo assunto, né? Mas fora isso, pregação, culto, a gente não combina a palavra, não. Deus está dando assim, ó, uma sequência. Se a gente prestar atenção, é cuidar de Deus com as nossas vidas. É cuidado de Deus. E com essa igreja, com esse propósito, com essa visão, né? Que não é uma visão pequena, mas que tem muitos desafios aí. É um desafio imenso, né? Justamente. Então, sim. Vamos orar então, pastor?